Faça um extraordinário dia com o dia que você tem. Tudo bom com você? Bora lá para mais uma reflexão do nosso devocional diário do Cicatrizes Curam Feridas. Que você possa se inspirar e se alimentar dessa palavra diariamente. E que isso, essa nova constância, esse novo hábito pode só te fazer ser quem você realmente é em Deus. Essa é a minha maior motivação para estar aqui com vocês todos os dias. Que nós, juntos, possamos nos tornar pessoas melhores, mais fortes, com os mesmos objetivos de crescer, evoluir e sempre ter um coração grato, limpo e preparado para seguir e servir a Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque todo dia chega conteúdo novo para você se inspirar e se motivar a ser quem você já sempre foi, mas às vezes acaba se esquecendo. Combinado? Então, bora lá, porque hoje eu tenho uma reflexão acerca da ansiedade. A ansiedade é um dos maiores vilões que existem na nossa geração. A nossa geração está sofrendo por medos, inseguranças e ansiedade. A ansiedade nos impede de viver coisas extraordinárias, mas nos obriga a viver coisas terríveis durante o processo. E a gente precisa entender que quando nós alimentamos uma coisa, deixamos a outra morrer de fome. E a gente vem alimentando a ansiedade e matando de fome a nossa fé. Porque lá em Filipenses 4, 6 e 7, são esses os versículos que nós vamos comentar a respeito e assim, trazer para o nosso dia a dia. Eu sempre gosto de fazer isso, trazer para o nosso dia a dia as palavras que há muitos já alimentaram por gerações e gerações. Se você não pode usar a Bíblia nesse momento, não tem problema, escute o que eu estou falando, mas assim que possível, tenha as suas próprias experiências com a sua intimidade com Deus, que ela cresça e prospere a cada palavra que você lê no secreto com Ele. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas, com ações de graça. Gente, não adianta a gente, assim, não tem nenhum parênteses, não tem nenhum porém, não tem nenhum talvez, assim como para ansiedade. Não dá para sentir ansiedade nem por uma coisa que aconteceu e deu errado, nem por uma coisa que vai acontecer e você está, assim, naquela expectativa. A ansiedade mata. A ansiedade, ela destrói tudo o que você com tanto tempo, com tanta dedicação construiu com fé, porque você está sempre no ponto errado, você está sempre ou antecipado demais numa conquista ou antecipado demais numa derrota. E isso paralisa, e isso arruína. Toma cuidado com isso, porque se você está alimentando a ansiedade, certamente você está deixando morrer de fome a sua fé. Porque se nós, falamos todos nós que temos fé, que a fé não é nem aquela fé, aquela certeza de que aquilo que você não viu já foi construído pela graça de Deus. Mas só quando as coisas estão boas, Só quando as coisas estão tudo caminhando muito bem dentro da nossa vida. Quando o primeiro desafio começa a aparecer, a gente começa a se render pelas circunstâncias, pelas emoções, e esquecemos que declaramos a fé lá atrás. Esse é o ponto, porque ele segue dizendo: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Às vezes a gente não entende porque a gente vive certas coisas, porque a gente atrai certas circunstâncias, pessoas, mas existe um motivo para isso. E se você se atentar só com um olhar de ansioso, inseguro, medroso, não vai dar para você olhar
pelo olhar do fruto, do aprendizado, do alimento e da evolução espiritual. Ou é uma coisa ou é outra. Então não se perca no caminho. E se perdeu, tá tudo bem, volte. Porque ele fala assim: guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Precisamos nos guardar quando tiver muito difícil, quando a situação tiver muito difícil. Se guarde, ore, relembre do porquê que você escolheu, porquê que você decidiu aquilo, porquê que você ainda continua fazendo isso. Existe um motivo. Na hora que você estiver vivendo esse desafio, você vai esquecer e vai tendenciar a se render para a ansiedade, para o medo, para a insegurança. Esse é o momento de você se lembrar o tamanho da sua fé, se você alimentar ela em momentos assim. Quando a gente escolhe todos os princípios e os valores que Deus depositou em nós em momentos difíceis, ficamos mais fortes, ficamos mais ávidos, ficamos mais vívidos, prontos e preparados para uma nova batalha. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ninguém está livre de aflições. Ninguém está livre de momentos difíceis. Mas tendes bom ânimo, é o que Jesus fala. Não adianta você fechar seu coração, não adianta você fechar sua cara. Não adianta você brigar com todo mundo e fazer, um maior alvoroço com Deus, porque Ele te esqueceu. Nós já vencemos. Só que a gente ainda não reconheceu isso. E por não reconhecer esse título, a gente ainda vive na margem da vida. Eu tenho um trabalho que ontem eu estava meditando sobre ele. A gente passa por um cenário de muita escassez, né? E o meu trabalho é levar a inovação. Então eu trabalho com TI, com tecnologia. Então eu chego nos lugares que ainda é tudo manual e insiro a tecnologia, computadores, sistemas. Mas eu estava observando ontem como a vida é. Mesmo que você leve algo de muito inovador, que transformaria a vida da pessoa, se ela não tem uma familiaridade, não tem acesso, ela nem quer usar aquilo. Percebe? Então, se a pessoa não sabe mexer com um computador, nunca mexeu, nunca teve essa experiência, se você colocar um computador com a internet mais veloz, com o computador mais rápido do mundo, ela não tá nem aí pra isso. Isso não faz parte do que ela conhece, da conexão dela. E assim somos nós com Deus. Se nós não temos um relacionamento com Ele todos os dias, não adianta falar, porque se você orar, se você fizer o seu devocional, se você fizer os louvores, se você fizer estar aqui comigo hoje, vai fazer uma transformação na sua vida. Porque isso não faz sentido para você, porque você não pertence, ainda você não ligou o fiozinho do crescimento. Percebe, gente? Fez sentido isso daí pra vocês? Porque ontem eu trabalhando, eu vi essa analogia e eu vi o quão importante é você estar sintonizado naquilo que você acredita, naquilo que você quer ser. Porque não tem problema nenhum você não saber e você ainda desconhecer ou, tá ali meio assuntando o assunto desconhecido por você. Isso gera medo, isso gera insegurança, porque é uma coisa que você nunca viu. Mas se você tiver aquela fome, aquela vontade, você vai avançar. São essas pessoas que queriam, eu nunca mexi, mas eu quero aprender. E aí estamos lá, nós como os intermediadores, para ensinar. Assim somos nós com Deus. Eu não acredito em Deus, eu não ligo pra isso, eu acho tudo isso uma grande bobagem. Mas existem aquelas pessoas, olha, eu sei que existe tecnologia,
né, universal. E eu quero aprender um pouquinho sobre isso, eu quero trazer um pouquinho sobre isso para minha vida. Como é que faz? E aí existem milhões de ferramentas para que você possa ter esse acesso dentro do seu coração. Então que você não desligue essa conexão, que você seja a pessoa que vai buscar, mesmo sem o conhecimento, mesmo às vezes tendo desligado essa conexão, mesmo ainda não sendo tão assim familiar para você esse movimento. Se permita, se jogue e você vai ver que vai fazer total sentido. Você vai ver que a sua vida fica mais fácil, como eu vejo todos os dias acontecerem. Hoje a gente volta em clientes e eles falam: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Não consigo ficar mais sem. Por quê? Porque já se tornou familiar. E aquele uso diário, aquela rotina, faz com que evidencie o progresso. Assim é com a sua intimidade com Deus, com os seus princípios e valores, com a sua força em ter o progresso, a sua constância em sim escolher a intimidade com Deus. Sejam essas pessoas, porque vai valer a pena no final das contas. No princípio não é fácil, nenhum processo no início é fácil, mas ele vai valer a pena. Combinado? Então que Deus abençoe imensamente a sua vida, que você possa ser inspirado a ser um pouquinho mais de você dentro dos seus valores e da sua vida com Deus. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar sininho, porque agora eu tenho que falar isso, ativa o sininho para que chegue mais conteúdos para vocês e você não perca nenhum devocional desse movimento. E comenta aqui se esse movimento fez sentido para você. Deixa seu like. Agora chega, né? Que Deus abençoe sua vida. E nunca se esqueça de que juntos nós somos mais fortes.